para ele me passar o currículo, eu vou ter que ler porque é um currículo muito extenso, não dá para lembrar de cabeça. Mas o Edson Vasconcelos é de Cascavel, pai de 2 filhos, casado, obviamente, é graduado em Engenharia Civil pela Federal, com MBA em Gestão de Empresas pela FGV e MBA International Business pela Ohio University. Atua na construção civil há 19 anos, diretor do Grupo Vasconcelos, ex-presidente do Sinduscom Paraná Oeste, diretor do Paraná Sindicaf, Sindicato da Indústria de Produtos de Artefacimento, foi diretor de incorporação do Secov, é presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Cascavel, coordenador do Conselho de Infraestrutura da FIEP, presidente da Associação Comercial de Cascavel e vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. E, por último, para coroar essa carreira, presidente do Conselho Consultivo da AGEPAR. Eu passaria de imediato a palavra, então, ao Edson Vasconcelos para a sua explanação. Bom dia a todos. Com bastante alegria que eu venho aqui, eu tenho que fazer um breve histórico da minha presença aqui, inclusive do histórico da nossa região lá, para se chegar rapidamente à posição de ocupar um cargo no Conselho Consultivo que foi nomeado em julho do ano passado. Ele era estatutário, mas nunca tinha sido nomeado. É um conselho que não é remunerado, não paga nem as viagens, nós não temos nenhum tipo de despesa, hotel, alimentação, nada. E quando do convite, eu me reuni com aquelas pessoas e algumas federações, algumas cooperativas, para ver a que nível, né, compensaria encampar, assumir um papel no Conselho Consultivo. No meio de uma turbulência, tinha ocorrido a Operação Integração 1, logo em seguida a Operação Integração 2. Nós vimos, em 2015, eu acho que foi feito um processo um movimento para se renovar as concessões de pedágio. Naquele momento eu fui nomeado numa mesa tripartite em Brasília pelo ministro de Transportes e virou, todo mundo sabe o histórico, virou uma batalha, virou uma guerra. E dentro do Conselho de Infraestrutura da Federação, lá nós agregamos a todo o setor produtivo, ficou claro a importância da agência reguladora e eu, no fundo, não podia me furtar de pelo menos tentar fazer alguma coisa para que isso desse certo. Passávamos pelo momento de indecisão, saberia se viria a concessão para o Estado do Paraná ou não. O ano passado, eu sinceramente tentei, no estágio já de acreditar que não seria o Paraná a melhor casa para cuidar dessa nova licitação. Tudo que eu falar aqui não leva para o lado pessoal, é uma experiência que nós vivemos como usuário. A maioria de vocês passou por situações de medida de força, agência reguladora, Estado, concessionárias, mas com toda certeza eu posso afirmar para vocês que muitas vezes o usuário foi deixado de lado. A importância é tão grande que esse risco todo, o envolvimento, o desgaste, me traz aqui na missão de tentar falar rapidamente sobre a importância que a regulação tem para o futuro do Paraná. Bom, quando o presidente me pediu para falar sobre a importância da regulação, acredito que era um tema mas tão conhecido, que eu fiz uma busca e descobri que são teses tão contundentes que, se pudesse apagar aquela luz, eu acho que já está apagada, né? No fundo, eu trouxe várias páginas de vários portais da CNI, da Justiça, de teses acadêmicas, do próprio Senado, que todo mundo afirma que não há condições no Brasil de se ter desenvolvimento sustentável em cima de uma tese que o Estado dará infraestrutura com eficiência, baseada em N situações. O Estado é sazonal, a competência do Estado para com as empresas estatais ela é complexa. Conversava um pouco com alguém que trabalhou na Ferroeste e participou de um processo de estatização, desestatização. Então nós sabemos que o processo não é fácil quando só
do poder público. O poder público hoje está com a dificuldade imensa, a gente percebe as reformas que exigem aí, para poder dizer que vai fazer alguma coisa, inclusive para sanar o buraco do funcionalismo da Previdência. Então, não tem como se gerar desenvolvimento no Brasil se não houver um caminho muito claro da agência reguladora. Eu faço esse contexto porque eu vou sempre falar numa questão ampla, eu não quero aqui que alguém leve para a sua empresa alguma conotação de cunho pessoal, até porque as empresas, elas são cada uma numa diferenciação. Uma capital mista, outras eram de capital privado, totalmente privado, então cada uma tem uma contextualização. No Brasil nós temos agências que controlam serviços públicos que foram para a iniciativa privada e não são monopólios, e que eles instigam a concorrência. No Paraná todas são monopólios, então são situações diferenciadas. Mas eu queria fazer uma avaliação de quanto isso é verdadeiro, que o nosso governador, sabendo disso e sabendo que o momento que o Estado vive, que o país vive, que a população exige, ele mesmo colocou no seu plano de governo, e ele colocava ali, dentro do seu discurso, no seu plano de governo, que ele iria, com certeza, fortalecer e dar independência à agência reguladora. Mas por que ele falava isso? Porque ele sabia que para fazer alguma coisa, ele precisaria ter atenção da iniciativa privada para fazer o que o poder público estadual não vai conseguir fazer. Se ele não tiver uma legislação clara e um tripé que a agência reguladora nasceu para isso, fortalecido, usuário, iniciativa privada e governo, ele não conseguiria fazer nada. E baseado nisso eu trouxe mais uma página, que daí é uma página do mercado investidor. E traz ali como subiu as ações da Sanepar da Copel depois que ele fez um pronunciamento dizendo que ia fortalecer e iria dar independência à agência reguladora. Aqui vocês não vão conseguir ver ali, mas eu vou ler para vocês aqui. O que mais me chamou a atenção foi uma especialista do mercado financeiro que faz um comentário que fortalecer a GEPAR e dar autonomia foi uma das maiores causas do aumento das ações. E ela contextualiza que para tirar a interferência do governo é muito bem-vinda, e as ações responderam, pois tira o medo de que as tarifas não sejam implementadas. Esse é o ponto. O que é isso para o mercado investidor? Um governo populista pode interferir e vai interferir. E aí nós vamos fazer um breve histórico. Alguém lá atrás falou, reduz 50% porque eu preciso ganhar a eleição. Como que alguém vai fazer um contrato a longo prazo com investimentos contundentes dentro do Estado se ele está refém de um governo populista? A nossa região sofreu e pagou o preço por uma ação dessa em 1997 e depois outros começaram a falar que abaixo acaba ou não aceitavam os reajustes contratuais, que novamente trouxe um imbróglio jurídico e chegamos onde chegamos. A importância disso é tão grande que eu sei que o tempo é curto aqui, eu vou tentar ser o mais breve possível. Como fortalecer as agências e tirar a interferência do governo e concessionários? Essa é uma pergunta que eu faço porque ela não é fácil responder. Quando o governo coloca o seu ponto de vista, ele vê o ponto de vista de poder fazer o seu plano de governo o mais rápido possível, sem interferência nenhuma. Mas, do outro lado, quando as concessionárias, agredidas do jeito que o histórico mostrou para nós, elas geram uma tese, algumas pessoas de Brasília até criaram uma publicação, que é a tese da captura do Estado. Essas empresas, aquelas que têm capital muito contundente, elas conseguem ascender sobre várias e várias células que interferem no processo. E elas têm um contrato de 25 anos, 30 anos, e o governo ele sabe que acaba em 4 ou 8. Então a captura ela é muito ampla, tanto que a integração 1 e 2 vai provar que a tese ela é verdadeira. Então como que se faz? Se alguns governos não acreditam que agências reguladoras, se você pegar, eu fui atrás de uma lista de vários e vários candidatos a governo que não concordam que a agência reguladora é uma saída. Eles acham que o Estado tem que ser pai de tudo, tem que ser pai de todos, e se perguntar ao povo, o povo vai querer tudo de graça. E como é que faz se a matemática não fecha, o dinheiro não é divino e tem origem na iniciativa privada? O custo do Brasil está vinculado a isso, a nossa ineficiência logística, todo o sistema está vinculado a isso. Aí a gente tem que começar a entender que não adianta falar que tem agência independente e forte
e vai esconder debaixo do tapete. O Tribunal de Contas fez ano passado uma avaliação, não nas contas da agência, fez uma avaliação na funcionalidade, se ela existe ou se ela não existe, se ela está só no papel. E eu tive acesso ao relatório, o relatório provavelmente vai se tornar público, é drástico, é vergonhoso, vocês vão sentir que é um jogo que faz de conta. A agência, quem viveu o início da agência, volto a falar, eu não estou aqui porque eu recebo alguma coisa, eu não quero magoar ninguém, mas a agência não tem os concursados, a agência tem só comissionados, então é totalmente contra qualquer prova que diga que a agência funciona. Então, voltado ao nosso conselho consultivo, e nunca aconteceu o que vai acontecer agora, porque é a primeira vez que o conselho vai ter que fazer, das nossas disposições gerais, o terceiro item é a nossa maior missão. Nós não temos tutela deliberativa, nosso conselho é consultivo, e nem queremos ter tutela deliberativa. A população, a sociedade, ela é leiga, ignorante e muitas vezes não quer saber do que é isso. Esse é o maior problema do Estado do Paraná. Então, o discurso populista, olha, o Brasil, né, ele pode pegar no coração daquele que acha que tudo tem que ser de graça. E isso vai contra tudo e contra todos, contra o próprio Estado. Mas a nossa missão maior esse ano é produzir, em periodicidade anual, apreciação crítica sobre a atuação da agência. Encaminhar o relatório ao Conselho Diretor, à Assembleia Legislativa e ao chefe do Poder Executivo. Mas nós vamos encaminhar a imprensa, nós vamos encaminhar as federações, nós vamos encaminhar a sociedade organizada. Essa é a minha missão. Fazer. O que nós vamos fazer? Mais do que isso, a agência, quando ela se fecha só numa conversa entre concessão e órgão concedente, ela esquece a sua grande missão, que é princípios e objetivos, no artigo 5º, no item 6, a ampla proteção ao usuário e promoção de soluções céleres e consensuais de conflitos de interesse entre poder concedente, entidades reguladas e usuários. Isso é tão importante que, se ela lá atrás tivesse, nós tivemos no ano passado um evento que aconteceu na tentativa de mudança de tarifa, os embrólios jurídicos seriam menores. Não que não teriam problemas, mas seriam menores. E o item 7, para mim, é a maior prova de que o debate do usuário tem que entrar. Porque quem tem uma empresa regulada, ela naturalmente tem a responsabilidade de gerar equilíbrio operacional e permanecer. A empresa não pode quebrar tendo uma concessão, ela tem que ter equilíbrio operacional. Do outro lado, a teoria da economicidade e da equidade, ela é confusa. E esse item traz um pouco a responder do que a gente se preocupa. Estimula a eficiência, produtividade e competitividade dos serviços públicos regulados, repartindo quando a AGEPAR tiver outorga para tal. Então, não é para qualquer empresa regulada, então não é amplo, não é genérico. Repartindo quando a AGEPAR tiver outorga para tal, benefício entre a entidade regulada e o usuário, respeitando a saúde pública e a salubridade ambiental. As concessionárias poderiam ter colocado o Free Flow já há muito tempo. Já tem o Free Pass e ninguém sabe se isso trouxe benefício ou não. Eu espero, como usuário da AGEPAR, alguns itens do nosso estatuto sejam cumpridos, que nós tenhamos estudos de benefício, de evolução, de melhora no benefício do uso ao usuário, à iniciativa privada e ao governo. A agência está hoje como um ato cartorário. Desculpa, não estou fazendo aqui novamente crítica a alguém, mas é o que eu vejo, é que a sociedade vê. Um jogo de combinado, entrar o carimbo, fechou, a tarifa está valendo. Não é isso que a agência tem como missão, e não é isso que o mercado vai aceitar como argumento para dizer que nós temos uma agência reguladora firme, forte e independente. Qual que é o nosso papel nessa missão? O nosso papel é ter condições de debater, trazer todos os interessados para a mesa e saber que hoje nós estamos aqui, mas amanhã pode ter alguém que não tenha a mesma boa-fé. E usar dessa ferramenta que vai ter tanta força, e tem que ter tanta força, e eu não acredito que a gente possa viver sem ela, é um ato de responsabilidade, tanto que nós, na iniciativa privada do setor produtivo,
nós estamos criando uma forma de trazer conhecimento aos consultores, aos conselheiros, que podem um dia ocupar aqui, e trazer dentro das entidades responsabilidade de trazer um entendimento, porque já acabou o momento, é o tempo de dizer que os contratos são enigmáticos, caixa preta, pura conversa fiada. Os contratos são factíveis, não estão em russo, a conveniência, e as duas operações de integração em dois mostram muitas vezes que a conveniência faz que a agência tomasse alguns papéis. Eu vou tentar responder. O governador está no caminho certo? Ele quer trazer investimentos, ele quer fazer do Estado um Estado moderno, e a população acredita nesse discurso. Nós precisamos. Eu também gostaria de ter que não pagar pedágio. Eu também gostaria de pagar menos o que o Estado desce, mas não é a realidade. Nós temos que ter coerência que não é a realidade. E a importância da GEPAR é tanta, e a frustração também nossa é tanta, e nós sabemos que a GEPAR cobra, tem caixa e não pode usar. E nós precisamos regular tudo, precisamos de marcos regulatórios, precisamos chamar o setor produtivo para tratar desses marcos regulatórios, com consciência, com coerência e respeitando a todos. Conclusão: um Estado que utiliza como ferramenta de desenvolvimento a regulação, com base em investimentos privados e serviços públicos, depende de regulação eficiente, equilibrada e independente, onde a sustentação está na garantia da segurança jurídica aos investidores, eficiência do Estado e foco no usuário. Muito obrigado. Bem cronometrado. Eu acredito que poderíamos deixar para depois da segunda exposição, que é uma exposição bastante breve, que eu devo fazer agora, para abrirmos ao debate, exatamente para darmos essa visão mais do conjunto, para que todos possam debater com muita liberdade e sem um horário fixo para debatermos. Eu pediria que passássemos rapidamente o vídeo institucional da GEPAR, que nos dá um quadro, um retrato muito rápido e bem... Infraestrutura. A palavra é grande, mas grande mesmo é o que ela representa. Infraestrutura é o que está por trás de tudo. Exatamente por isso, um dos maiores desafios de um país. Como viabilizar os imensos projetos de infraestrutura? Como fazer acontecer aquilo que pode beneficiar milhares de pessoas? A solução está em outra palavra muito importante: concessões. A concessão é uma forma positiva de trazer serviços de melhor qualidade para todos. Nelas, como o nome sugere, o Estado concede para a iniciativa privada o direito de investir e administrar o serviço. Ganha o poder público, ganha o investidor e ganha principalmente o usuário. Mas é preciso que o investidor se sinta seguro para fazer investimentos de longo prazo. Assim como é preciso garantir os benefícios. Em outras palavras, é preciso criar um ambiente de respeito e responsabilidade, com regras claras e transparentes. Como fazer isso? Bom, é aí que entram as agências reguladoras, como a AGEPAR. A Agência Reguladora do Paraná foi implantada em 2012 com esse fim: mediar e aprimorar as concessões do governo do Estado para serviços públicos. Seu primeiro trabalho já foi um desafio: regular um dos programas pioneiros de concessão do país, os mais de 2.500 quilômetros das rodovias do Anel de Integração do Paraná. Trabalhando juntos, governo, iniciativa privada e agência reguladora fizeram do Paraná um dos estados com o melhor sistema de transporte viário do país. Com a mesma dedicação e competência, a AGEPAR também regula outros setores, como transporte coletivo intermunicipal de passageiros em todos os cantos do estado. As travessias marítimas, fluviais e lacustres, em especial na Baía de Guaratuba e na Ilha do Mel. Desde 2016, regula e fiscaliza também todos os serviços de saneamento básico nos municípios atendidos pela Sanepar.
ajudando a definir tarifas, fazer revisões e assegurar a eficácia dos serviços. Mais recentemente, passou a regular a distribuição do gás natural canalizado ofertado pela Compagás. Em cada área regulada, o foco de atuação é sempre o mesmo: fazer a mediação que assegure a transparência e o controle social em cada serviço. Agora, você sabe o resultado disso tudo? Quando qualquer paranaense, em qualquer canto do estado, liga a torneira, pega a estrada, atravessa a Bahia, chega na ilha, abre o chuveiro, acende fogão, pega o ônibus, embarca, desembarca, chega ou parte de tantos lugares, é com o trabalho da AGEPAR que ele se relaciona. Uma agência que busca a eficiência, dentro de um ambiente de equilíbrio e respeito, do jeito que os paranaenses gostam e que o Paraná precisa. Bom, esse é o outro lado da moeda, seria o lado ideal e que nós estamos perseguindo numa agência que teve a sua criação em 2002 e acabou sendo implantada em 2012. Portanto, ela ficou 10 anos em incubação, vamos dizer assim. E está operando agora há 6 para 7 anos. Esse é o histórico da agência. Nós ainda em 2017 estamos recebendo novos serviços como atribuição. Foi o gás canalizado, foi a última área em que a AGEPAR acabou assumindo a responsabilidade. Cabendo aqui uma observação: no país, nós temos a Associação Brasileira de Agências de Regulação, a ABAR, que deve ter aproximadamente entre 50 e 60 associadas. As agências reguladoras existem no nível federal, as grandes agências nacionais, no nível estadual, agências regionais, há territórios, subdivisões do Estado que têm agências e há agências municipais. Existem 2 tipos de agência: aquelas específicas, agência de saneamento, agência de transporte, agência de energia, e aquelas abrangentes de todas as funções delegadas pelo Estado, o caso da AGEPAR, o caso da agência do Rio Grande do Sul. Santa Catarina já tem um misto de agências. Santa Catarina tem agências estaduais especializadas, tem agências regionais e tem agências municipais, tanto de saneamento como de outros serviços concedidos. De qualquer maneira, no Paraná nós temos uma agência só, que busca a racionalidade, mas, como o presidente Edson colocou, ainda carece de muita competência. E o principal ponto é esse: em 2018 foi realizado concurso público para o quadro próprio. É uma verdade, é simplesmente constatável imaginar que uma agência que tenha autonomia financeira, autonomia administrativa e autonomia técnica, se tiver a financeira, se tiver a administrativa, mas se não tiver quadro técnico, ela não anda, ela não funciona, ela não produz, ela não atua com eficiência. Até porque, na medida em que o nosso quadro hoje de servidores, muito dedicados e muito empenhados, é um quadro de 25 pessoas, para atendermos esse elenco de atividades. E 25 pessoas, todas elas, praticamente todas, cargos em comissão do governo do Estado, da própria agência, mas nomeados pelo governo do Estado. Então, a cada 4 anos, o governo que entra exonera todos os cargos em comissão do ano que estavam em operação e renomeia todo o quadro para um novo período de governo. Então, deixa de ser um órgão de Estado e passa a ser um órgão de governo. Embora os diretores, que são em 5,
diretor-presidente, diretor de regulação econômico-financeira, diretor de relações institucionais, diretor jurídico e diretor de fiscalização e qualidade de serviço. Os 5 diretores são sabatinados pela Assembleia Legislativa, nomeados pelo governo com um mandato de 3 anos. Portanto, tem um mandato, não podem ser substituídos a cada troca de governo, o que é uma certa vantagem. Mas na medida em que toda a máquina não tem esse mandato e não tem essa condição de quadro próprio, fica uma fragilidade extremamente grave. Nós, pela primeira vez, depois que foi criada a GEPAR, tivemos 2 trocas de governo agora, num ano, menos de um ano. Tivemos em abril do ano passado uma troca de governo e tivemos agora em janeiro outra troca de governo. Foram 2 períodos em que a nossa diretoria gastou pelo menos 90 dias ou 60 dias, no mínimo, para negociar com o governo a preservação daqueles técnicos que são indispensáveis para a nossa estrutura. Mesmo assim, não foi possível conservar todos. Então, a cada troca de governo que tivermos daqui para frente, mantida essa realidade de quadro transitório, quadro comissionado, nós, a cada troca de governo, teremos o risco, de novo, de desestruturação da agência. Por isso, fundamental, e quase que seria um dos pontos centrais da nossa fala hoje, seria a estruturação do quadro próprio. São 20 profissionais que foram selecionados através de um concurso autorizado pelo governo do Estado, com a Secretaria da Fazenda, inclusive, realizado pela Universidade de Londrina, com muita eficiência. Eram 46 vagas, nós tivemos mais de 8.000 candidatos. Nós temos servidores de nível superior, agentes de nível superior de regulação e nível médio de regulação. Todos os de nível médio que foram aprovados nesse pacote têm nível superior. É um quadro extremamente competente e qualificado. E, embora o orçamento da agência, para se ter uma ideia, todos esses números, há uma pasta, na pasta de cada um, há um expositivo disso. A agência arrecada hoje, 2019, já foi em 18 mais ou menos isso, cerca de 40 milhões de reais por ano. Desse montante, por uma manobra dos estados, que foi aprovada em Brasília, por uma resolução de nível federal, temos a possibilidade de transferir para o Tesouro do Estado, sem nenhum carimbo, sem nenhuma destinação específica, 30% do que é arrecadado, que, como é uma taxa de regulação, pela própria legislação orçamentária, seria uma taxa para uso específico em ações de regulação. Então, 30% disso vai para o governo do Estado aplicar, e nós sugerimos até para o governador Ratinho Júnior que utilizasse este recurso, carimbasse esse recurso para o fundo de projetos do governo, que é uma das grandes lacunas que o próprio governo do Estado, da atual gestão do governador Ratinho Júnior, identificou. Uma das grandes falhas do governo do Paraná, e de resto de todos os governos do país, é não ter projeto. Porque o projeto, para ser elaborado, leva de 2 a 3 anos, para ser licitado leva mais 1, acabou o mandato. Ninguém se preocupa em elaborar projetos, porque ele não dá resultado na mesma hora. Por isso temos as obras licitadas e executadas sem projeto qualificado, por isso temos as iniciativas de editais lançados e recolhidos, porque não foram adequadamente qualificados. Então, nós já sugerimos isso, mas mesmo com esses 12 milhões transferidos ao Estado, nós temos uma receita de 28 milhões aproximadamente, dos quais gastamos hoje, com o pessoal, cerca de 5 milhões. Nós estamos gastando menos de 20% da nossa receita líquida de investimento. Com o novo quadro, nós chegaríamos a 35%, extremamente abaixo de qualquer limite prudencial,
com uma boa margem ainda de recursos para investimentos em novos projetos, em novos estudos, em novas ferramentas técnicas de controle da nossa ação reguladora. A AGEPAR é uma autarquia de regime especial, esse regime especial é exatamente essa garantia de autonomia financeira, funcional, técnica e administrativa, tem independência decisória e poder de polícia. As decisões administrativas da AGEPAR são definitivas, não cabe recurso do secretário, não cabe recurso do governador, só na justiça. Por isso, ela tem uma responsabilidade enorme quando toma essas decisões, porque elas têm uma repercussão imediata. Temos como missão garantir a qualidade do serviço, a transparência do serviço. Sem estrutura de resposta, é impossível tornar os serviços transparentes. E, obviamente, tem a responsabilidade de, através dos seus valores, de tomar as decisões com independência, coerência e imparcialidade. Nós não temos dúvida de que a regulação é a grande ferramenta de se superar a deficiência de infraestrutura do país e, particularmente, do Paraná. Nós estamos investindo nos últimos anos, o país tem investido nos últimos anos, nos últimos 10 anos, alguma coisa como 2% do PIB para a manutenção e ampliação da sua infraestrutura. Nós precisaríamos minimamente 25 anos de investimento de pelo menos 4% do PIB para dotarmos o país de uma infraestrutura razoável. O problema é que nós estamos investindo tão pouco, porque o governo tem cada vez menos recursos para investimento, que a própria infraestrutura já instalada está se deteriorando, não está recebendo a manutenção adequada. Então, não é possível se pensar num desenvolvimento firme do Paraná se não tivermos uma infraestrutura em modernização permanente. E não é possível pensar nisso sem que haja uma participação efetiva do capital privado, que vai se consolidar através de parcerias ou através de concessões. Há uma série de funções a regular e fiscalizar os serviços, intermediar os eventuais conflitos entre governo, prestadores e usuários, controlar a qualidade na prestação de serviço. Evidentemente, isto não vem sendo feito com eficiência, vem sendo feito com muito esforço e dentro da eficácia que esse esforço permite. As atividades nossas reguladas são rodovias e ferrovias concedidas pelo governo do Estado, evidentemente. Aqueles serviços concedidos pela União são controlados pelas agências reguladoras nacionais. As travessias marítimas, fluviais e lacustres, intermunicipais, ou seja, de característica estadual, de responsabilidade do Estado. O abastecimento de água, o saneamento, de um modo geral, esgoto sanitário, resíduos sólidos, foi incluído na lei limpeza urbana, drenagem, manejo de águas pluviais urbanas, que não cabe concessão do governo do Estado, são atividades tipicamente municipais, a distribuição do gás canalizado, os terminais de transporte rodoviário e ferroviário, todos os terminais de transporte que sejam do Estado, o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, aí se inclui particularmente o transporte metropolitano também, não só de Curitiba, como de Londrina e nas demais áreas que tenham transporte metropolitano. A faixa de domínio da malha viária entrou no pacote. Inspeção de segurança veicular, que o Paraná até hoje não conseguiu implantar, mas também entrou no pacote. Enfim, nós temos que agir em todos esses setores, trabalhando na concessão, nos contratos, nas tarifas, na fiscalização e na informação no sentido de transparência de todos esses serviços. Evidentemente, a regulação, que é a nossa ferramenta básica, que tem que atender todos esses serviços, não está completa, não está sequer desenhada com eficiência. Nós procuramos colocar
para conhecimento, acho que é impossível ler, mas tenho a impressão que está na pasta, deve ter na pasta dos senhores e das senhoras, um quadro da nossa chamada agenda regulatória, que está em análise ainda dentro da agência, mas que procura prever ao longo do tempo como nós vamos dotar o Paraná e a AGEPAR de um marco regulatório eficaz, para evitar que na troca de cada governo e de cada diretoria da agência, cada diretor da agência, se perca o processo. Não pode ficar com quem é que sabe sobre tal coisa, é o João. Aí o João fica doente e ninguém mais sabe. Ou ele briga com a diretoria e vai embora e ninguém mais sabe. Ou ele é apenas um cargo em comissão que é exonerado, ou ele é um terceirizado de alguma empresa prestadora de serviço, de consultoria, que rompe o contrato ou que é demitido pela empresa. Quer dizer, essa situação que nós vivemos na AGEPAR e outros órgãos vivem nas suas áreas, de terem que trabalhar exclusivamente apoiados ou em cargos de comissão, ou em empresas terceirizadas, contratadas para exercer tarefas técnicas de competência exclusiva do governo, isto leva a estrutura técnica do Paraná a ter algum nível de fragilidade que precisa ser superado. Estão aí todas as estimativas de prazo de conclusão dos diferentes serviços que nós imaginamos fundamentais para termos um marco regulatório, e evidentemente está escrito ali, primeiro trimestre de 2019 ficou em aberto, porque já foi o primeiro trimestre e não deu para nós avançarmos. O segundo trimestre começaria a ter produção efetiva e eficiente, com a perspectiva que nós tínhamos, inclusive com o esforço do governador Ratinho Júnior, de termos ainda em março o nosso quadro próprio de funcionários sendo contratados. Não foi e provavelmente não o será, mas nós acreditamos que já no começo de abril deva o corpo técnico ser fortalecido. Aí nós poderemos avançar nesse processo, claro, contratando pontualmente reforços da iniciativa privada, dos técnicos que estão disponíveis nesse país, em outros estados, eventualmente até fora do Paraná, fora do país, que a gente tenha que, para estudos específicos de regulação, de contabilidade regulatória, de manuais e normas de fiscalização, de tecnologia da informação, enfim, todo um trabalho que terá que ser desenvolvido nesse período. Temos a necessidade imperiosa de estruturar e fortalecer a agência. Há novas possibilidades, novas oportunidades de delegação que se abrem, tanto na área de ferrovia como na área de terminais, que são importantes, que a AGEPAR pode investir na busca de aprimoramento exatamente para fornecer ao Estado do Paraná instrumentos que favoreçam a essa abertura de novos setores para a regulação. É indispensável a segurança jurídica, que cada vez mais tem que estar garantida nos contratos mal feitos ou contratos, seja por interesse de terceiros, ou seja por falta de prazo para análise, os contratos têm que ter essa segurança. Nós temos que ter cada vez mais condições de atração de investimentos para o Estado do Paraná. Esta é a AGEPAR, com muito mais intenção nossa, de todos os que atuam na agência e do seu Conselho Consultivo. O Edson lembrava que o Conselho Consultivo já estava criado, mas não estava operante. E nós tentamos, no governo passado, rapidamente fazer esta estruturação, essa implantação do Conselho, porque não é possível trabalharmos num espaço de regulação sem essa interface com o usuário e com a sociedade de um modo geral, que minimamente
era a nossa expectativa no Conselho Consultivo, que está indo além, está sendo um grande parceiro no desenvolvimento. Para você ter uma ideia, e aí agora é um recado final, qualquer processo de pedido de reajuste tarifário, qualquer processo de pedido de homologação de contrato, programa, de qualquer dos serviços, precisa pelo menos, e não é burocracia, precisa pelo menos 30 dias de análise na agência, exatamente para não ser um cartório carimbador. A agência precisa analisar na sua gerência de regulação econômico-financeira realmente o equilíbrio verdadeiro do projeto, o equilíbrio econômico-financeiro do projeto, para que ele não dê já no segundo período confusão, não bateu, não conseguiu. Tivemos um caso específico com a Comec, por exemplo, em que foi feito todo um processo rapidamente, a toque de caixa, e depois a própria Comec identificou, num segundo momento, que havia dados incorretos ou que haviam sido adotados valores de serviços, componentes da tarifa, que não eram os mais recomendáveis. E aquelas medidas que iriam racionalizar os custos não podiam ser implantadas, não eram reais, não eram verdadeiras. Isto coloca toda a estrutura de regulação em xeque. Isso demonstra que essa estrutura não opera como deveria estar operando, porque fica sendo pressionada pelo poder concedente e pelo concessionário para acelerar o processo. Então, é um pedido e, ao mesmo tempo, é uma constatação. Processos que dependem de análise da agência e homologação precisam ser encaminhados com, no mínimo, 30 dias de antecedência. Há casos especiais. Agora mesmo estamos analisando com o DR a questão do ferry-boat de Guaratuba, que é uma batata quente, é uma mina terrestre deixada por uma gestão que não se preocupou com isso. Uma concessão de 10 anos, que tem data de início e data de fim, e foi esquecido que a data do fim significa fim. E que tem que entrar alguém fazendo aquele serviço, que é um serviço de utilidade pública. E que não pode parar, porque o cidadão tem que ir e vir, a mercadoria tem que ir e vir, e a economia tem que caminhar. E isso foi esquecido. Não pela agência, porque a agência, desde o ano passado, ficou oficiando e cobrando e pedindo ação. Mas o órgão, o poder concedente, estava envolvido com outros problemas, talvez de muito mais curto prazo, mas que se encerraram em outubro, então poderia, a partir de outubro, ter sido providenciado algum encaminhamento. Então, é preciso a gente ter essa consciência de que nós não estamos preparados para desempenhar nossas atividades na agência. Nós precisamos, minimamente, de tempo para analisar cada um desses projetos. As revisões tarifárias, que são diferentes dos reajustes de tarifa, as revisões tarifárias reanalisam todo o pacote. Ainda o ano passado foi feita uma revisão tarifária, 17 foi feita a revisão tarifária da Sanepar. Tem um ciclo tarifário que de 4 em 4 anos, no caso da Sanepar, de 4 em 4 anos tem que ser revisto, feita essa revisão tarifária. Em cada um dos serviços existe isso. Por quê? Porque a cada período nós precisamos analisar se a estrutura do serviço continua a mesma, se o seu equilíbrio econômico-financeiro continua o mesmo. Então, essas demoram ainda mais, porque essas têm que se reavaliar ativos, fazer a verificação dos investimentos que foram feitos nas proporções e com as repercussões que se estimava, e tudo isso demanda mais tempo, e, portanto, não tem condição de ser encaminhado em 15 dias, sob risco do próprio poder concedente estar falhando ou da própria concessionária estar entrando numa inviabilidade do seu serviço. Então, eu gostaria de imaginar que deu para dar um retrato geral. Nós encaminhamos nas pastas de cada órgão, além deste texto, desta exposição sobre a GEPAR,
um relatório resumido das atividades do ano passado. Nas demais pastas estão apenas esse histórico da agência, essas informações gerais sobre a agência, mas nós acreditamos que agora teríamos plenas condições de abrir ao debate, aos esclarecimentos, enfim, a tudo aquilo que os senhores e as senhoras acham necessário para esclarecer essa situação. Eu agradeço mais uma vez a presença e o esforço. Muito obrigado. Bom dia a todos. Por apego à brevidade, em nome do palestrante, senhor Edson Vasconcelos, quero estender o cumprimento a todos e agradecer o convite do presidente Omar Akil, trazer algumas palavras, Omar, que eu enxergo, entendo e tenho do ponto de vista em relação à GEPAR. A GEPAR é bastante nova, bastante recente, está tentando se consolidar, uma agência multissetorial, multitarefa, com múltiplos conhecimentos e agora com os desafios aumentados, na exata medida em que recebe outras atribuições como saneamento, gás, enfim. Eu vejo que, como você bem disse, no governo federal é muito segmentado, cada área da regulação tem uma agência própria, né? A ANTT no transporte terrestre, a ANTAC no transporte aquático, enfim, assim por diante. A Anvisa só na saúde, é bastante segmentado. Isso proporciona talvez um nível de conhecimento do profissional que ali atua maior, né? E aqui é multissetorial. Então eu imagino o desafio de quem trabalha na GEPAR entender de concessões de rodovia, de gás, de saneamento, entender de ferrovia, de transporte de passageiros, intermunicipal, entender, Chico, de tudo um pouco. Isso é muito difícil, né? Enfim, então um desafio bastante grande. Também entendo, e aqui deixando de lado a questão ideológica, que na exata medida em que o poder público assume o papel de enxugamento dos seus tamanhos para conceder as suas atividades para a iniciativa privada, que tem outro fôlego de investimento, tem outra capacidade de implementação de obras, de execução, de rapidez, de retorno ao cidadão, ao usuário, de velocidade nas suas ações, na exata medida em que o Estado entende que há que conceder, que diminuir as suas estruturas por razões óbvias, que ao longo dos anos, desde 88 da Constituição, ficou constatado que o poder público ele é ineficiente, né? Há um efeito colateral no momento em que se toma essa decisão de conceder, que é aumentar suas estruturas de regulação, fiscalização, monitoramento da qualidade da prestação de serviço pelo privado. Então, a AGEPAR, ou qualquer outra agência de regulação, é um efeito colateral muito bom que o Estado tem. Essa é uma metáfora, claro, né? Um efeito colateral positivo, na exata medida em que há o aumento da participação dos privados na atuação de serviços públicos concessionados. Então, essa é uma visão, volto a dizer, que nem cabe dizer que é ideológica, é uma visão de constatação da ineficiência do poder público como regra. Eventualmente temos exceções, é claro. Eu trabalhei no Executivo, pude conhecer empresas eficientes que se superaram, que tinham pessoas boas, estruturas que funcionavam, mas a gente ainda acredita que a regra é que o privado faz mais e melhor, de maneira mais eficiente, como regra, do que o próprio poder público. Portanto, eu entendo que a reestruturação, ou melhor, a implantação dessa estrutura que se pretende na AGEPAR, ela é fundamental para que o Estado possa, então, conceder, fazer aquilo que se propõe até o próprio governador. Eu vejo também, em nível federal, pelo menos ao que tem nos parecido a política implantada, ou que será implantada pelo governo federal, no mesmo sentido. Isso vai, obviamente, passar pelo efeito colateral de estruturar as agências reguladoras. Se a gente quer quanto mais conceder, melhor a gente precisa estruturar as agências reguladoras. Elas precisam funcionar adequadamente para, novamente, regular bem, fiscalizar bem e garantir um serviço de qualidade. Do meu ponto de vista, na Assembleia Legislativa, eu continuo como presidente da Comissão de Obras Públicas, Transporte e Comunicação. Enfim, é uma comissão também um pouco ampla, ou melhor, bastante ampla, e que atende e acompanha
as ações da AGEPAR. Então, eu continuo à disposição, sempre no sentido de tentar ajudar, eventualmente de promover algum debate. No primeiro mandato que tive a oportunidade de convidar algumas empresas do Estado, dentro desse escopo, claro, para que elas viessem a apresentar os seus planos de expansão, como a Compagás esteve lá, falando do encerramento do seu contrato de concessão, que precisava renovar o contrato à época, eu sei que hoje a realidade é outra. Também dos planos de expansão, de interiorização do gás, por exemplo, até porque essa é uma realidade muito adstrita à região metropolitana e Londrina, e o Estado tem outras necessidades de matrizes energéticas e o gás é uma delas. Enfim, no mesmo sentido, a Sanepar, que agora também é agente regulado pela AGEPAR, tem desafios imensos, o subsídio cruzado, por isso eu digo das peculiaridades de cada setor e os desafios dos servidores da AGEPAR. É o subsídio cruzado que a Sanepar trabalha para que um município maior venha sustentar o investimento dos menores, porque o saneamento ele é muito mais do que infraestrutura, é saúde pública direta, e o presidente pode falar sobre isso. E entendo que os desafios são imensos. No setor de transporte de passageiros, o transporte melhor intermunicipal de passageiros, desde a Constituição de 88 nunca houve licitação, sempre houve a judicialização. A gente trabalha, eu vi aqui 437 empresas com permissão precária. Isso é uma vergonha, não existe outro termo para definir isso, além de vergonha, coronel. Sei que está dentro do escopo do DR, e também sei que já está judicializado há anos e não é, o senhor assumiu agora, vai ter que enfrentar essa grande demanda, mas eu vejo que as empresas se assenhoram dos trechos, resolvem entre si como vão dividir os trechos, e isso o Estado concedente nunca conseguiu atuar. Quer dizer, então não há outra definição como, na minha ótica, se eu estiver equivocado, eu peço perdão, mas na minha ótica é uma vergonha. Indo além, dentro dos serviços concessionados, ou agora sob o alcance da AGEPAR, falei do gás, do transporte, a própria Ferroeste, o João está aqui, também foi presidente da Ferroeste, hoje está na AGEPAR, uma empresa que por muitos anos foi deficitária, enfim, e agora o Estado, mais uma vez, tem o papel de enfrentar os desafios do transporte ferroviário de cargas no Estado do Paraná. Será que é papel do Estado? Será que é ter uma ferrovia? Sim ou não? Nós vamos ter que trabalhar o cunho ideológico, mas na minha avaliação isso tinha que ser concedido. Eu já externei isso, inclusive, para o João, enquanto presidente da Ferroeste, hoje na AGEPAR. Enfim, então os desafios são muitos. Eu quero me colocar à disposição no sentido de pleitear junto ao governo a maior estruturação da agência. Eu não vejo outra alternativa senão uma agência forte, estruturada, para que ela venha a cumprir adequadamente o seu papel de fiscalização, de regulação e, volto a dizer, garantia da qualidade do serviço prestado pelo privado. Nesse sentido, eu queria, doutor Omar, mais uma vez me colocar à sua disposição da agência, claro, das empresas reguladas, dentro daquilo que tiver na minha atribuição na comissão de obras, ou então como parlamentar mesmo. Vocês contem sempre comigo, porque a nossa passagem ali, ela é momentânea, eu só estou como deputado estadual, então o tempo que estiver pretendo contribuir o quanto mais possível para o meu estado, até porque não tenho nenhuma pretensão de ir embora, eu amo no meu país, eu amo o Brasil, eu amo o Paraná, sou paranaense, então é por essa razão que eu entrei na vida pública, embora todo o desgaste que ela vivencie hoje. Então eu quero contribuir da melhor maneira, por isso eu quero ficar à disposição de cada um de vocês. Muito obrigado. A palavra continua livre. Bom dia a todos. Na pessoa do presidente Omar, eu cumprimento a todos. Concordo em várias partes com todos aqueles que já falaram. Seja o Edson, o próprio Omar, o Tião, o deputado Tião. Mas alguns pontos são importantes que a gente fique atento. Não é pecado ter cargo em comissão. Muitas vezes é necessário preencher esses cargos. E assim é importante também ter concursados. Esse equilíbrio é muito bom. Eu dou um exemplo da Sanepar. Nós temos 7.200 empregados, porque a relação é seletista.
Então, eles fazem concurso para emprego público. E desses 7.200 empregos, nós temos 8 comissionados, que é a diretoria. E dos 8, 4 são de carreira da companhia. E uma dessas diretoras que não é da companhia já esteve na companhia por 6 anos e conhece muito o funcionamento dessa companhia, né? E os outros que vieram porque são de alta capacidade. O menor sou eu, que sou presidente, né? Agora os demais são muito bons, são excelentes, assim como todo o corpo de empregados da Sanepar. Em vários eventos que nós participamos, seja, e nós eu digo que equipe, eu não vou nunca sozinho. Em todos os eventos que nós participamos, seja no Estado ou fora dele, são 2 perguntas recorrentes, e aí elas se invertem a ordem. Quais são as metas de investimento da empresa em relação à agência reguladora do Estado, em relação ao serviço da companhia? Isso é líquido e certo. Essas 2 perguntas sempre surgem, sempre. Elas se invertem só, vezes em primeiro ou em segundo lugar a pergunta, mas sempre acontece. E o Omar sabe aqui da minha luta pela GEPAR, que ela seja não só aquilo que está no papel, mas que efetivamente ela tenha todas aquelas atribuições e toda aquela independência, seja administrativa, financeira, de gerência total do seu trabalho, e da necessidade de corpo extremamente técnico. Há espaços no Estado que não há como se fazer acomodação política. Não há. Porque isso é um risco muito grande para o próprio Estado. Então, e eu lembro exatamente desse momento que o Edson disse, da alta das ações da Sanepar e da própria. A Copel, nem tanto, porque a GEPAR não regula, não fiscaliza a Copel. Mas no caso da Sanepar, sim. E lembro também, Edson, quando foram publicados os primeiros nomes para compor a diretoria da Sanepar. Ali também tivemos um grande aumento, porque era um quadro extremamente técnico. E à medida que foram sendo apresentados os nomes, nós vimos o reflexo na Bolsa. E isso é garantia para o investidor. O que é a garantia para o investidor? Aquele que já é e quer vir investir no Estado. E esse é a vontade do nosso governador. Que isso aconteça. É ter, primeiro, em suas companhias, quadros eficientes, pessoal eficiente, né? Prestando serviço de qualidade e de excelência. E tendo uma agência reguladora e fiscalizadora extremamente independente e qualificada. São os 2 primeiros pontos. Aí tem, claro, toda a parte de logística, rodovias, né? Todos os modais de transporte para deslocamento de pessoas, de produtos, isso tudo é importante, mas esses 2 aspectos são os principais. Isso vale para investidores nacionais e estrangeiros, igual no mundo inteiro. Então, nós temos uma oportunidade, Omar, Tião, de fazer uma mudança muito grande. É muito importante que tenha alguém pegando ali no nosso pé para que a gente saia da zona de conforto. Porque muitas vezes a gente acaba acostumando e dizendo o seguinte: não, mas sempre foi feito assim. Mas isso não significa dizer que está correto. Nós sempre podemos melhorar, sempre. Não há o que não se possa melhorar. É impossível. Isso vale para tudo. Para um pequeno processo,
a um processo complexo, seja ele qual for. Sempre é possível. E o importante é isso, que tenham várias cabeças pensando e pensantes. Então, e volto, esse ponto importante de alguns cargos em comissão são importantes também. Não estou fazendo defesa de cargo comissionado. Eu estou só dizendo a importância, porque você consegue trazer pessoas muito qualificadas de forma muito rápida, né? Usando dessa experiência, dessa expertise dessas pessoas, para que possam, inclusive, passar conhecimento para os concursados, que normalmente são jovens e não têm toda essa experiência ainda, mas que certamente um dia terão. E isso é importante. Então, o que nós precisamos urgentemente é trazer essa primeira leva de pelo menos 20 concursados, não é, Omar? Para esse primeiro semestre, e logo na sequência trazer os outros 26, se não me engano, 27, né? Para que eles façam parte aqui da AGEPAR. E, sem me alongar muito, já foi dito muita coisa que não precisa ser repetida, mas vejo que algumas atribuições talvez tenham que ser revistas no Parlamento. Deputado, como, por exemplo, quando trata aqui de limpeza urbana. Não vai ter braço, nem se contratar 500 pessoas para colocar na AGEPAR, não vai fazer isso. Não vai conseguir fiscalizar. Isso é muito difícil. Drenagem também vai ser muito difícil. Nós temos outros meios de fazer esse tipo de verificação, por exemplo, quando o Estado faz um financiamento por meio do SFM, por exemplo, onde você financia uma pavimentação, se ali não tiver um sistema de drenagem adequado, não se financia. Então, ali já é feita uma fiscalização. Então, não há essa necessidade. Então, talvez, assim, no afã de querer dar mais qualidade ou uma abrangência maior, para prestar um melhor serviço à população, alguém em algum momento entendeu que isso aqui também deveria ser atribuição da AGEPAR. Mas, do meu ponto de vista, eu acho que não. É muita tarefa, é muita coisa, é muito trabalho. O Paraná é grande, né? Isso aqui são trabalhos que o próprio município deve fazer e o Estado ou a União, no momento, por exemplo, de um financiamento, dependendo do que for, ele ali já fiscaliza. Se ele não tiver aquele tipo de benfeitoria, isso não pode ocorrer. Bom, eu quero só deixar aqui a primeira satisfação de participar desse diálogo e reiterar a importância da AGEPAR forte para o Estado. Não é para a AGEPAR, não é para o presidente da AGEPAR, não é para a diretoria da AGEPAR, é para o Estado. E o Estado significa pessoas, para a população do Estado. Porque isso significa que nós podemos ter novas investidoras, dinheiro novo, né? Significa emprego, geração de renda, tributo para o próprio Estado, né? Então, temos que ter esse olhar aí realmente cauteloso e cuidadoso com a AGEPAR. Eu novamente agradeço e fico à disposição, do que for preciso da minha pessoa. Bom dia, doutora Mara Archer, em nome de quem também cumprimento a todos aí. Não vou me alongar muito, mesmo porque posso desde já corroborar as palavras de todos aqui, né? Só acho que cabe falar um pouco, porque eu sou um dos grandes regulados aí da agência, né, que é o Departamento de Estrada e Rodagem. Eu não conhecia o DR, apesar de meus avós, tanto materno como paterno, terem sido funcionários. Eu não os conhecia, eles apareceram antes de eu nascer, mas eles foram funcionários do DR. Tive uma carreira militar de 34 anos. Né? Encontrei, fui convidado pelo governador, aceitei sem saber o tamanho da missão. Mas aceitei, eu costumo pensar e raciocinar muito em metáforas, né? E falo isso. Então, aceitei, lembrando, já li alguma coisa do Dr. Viktor Frankl, cuja obra acho mais conhecida é Um Sentido para a Vida, né? E a gente tem que ter um sentido transcendente para a vida. Então, eu abracei essa missão como um sentido transcendente. Se fosse pensar egoisticamente na minha família,
na minha vida cotidiana, não teria aceitado, com certeza. Então eu vejo isso como uma missão para o meu Estado e em continuidade ao país. Né? O DR tem muitos problemas, todos conhecem ou já ouviram falar dos problemas que ocorreram ultimamente, mas eu ressalto aqui o material humano dele. Tem muita gente boa. Nós somos poucos e fazemos milagre. Nós fazemos milagre com poucos. Nós temos aqui uma amostra, né? O Rodrigo, que é o coordenador aí da parte de concessões, o Guilherme, também é um engenheiro muito acima da média. Eles fazem milagre com pouco que eles têm, de recursos e tempo até. E eles têm a vida própria deles também, apesar, às vezes a gente esquece, né? Tem família, tem amigos a quem devem dedicar. Mas sem me alugar muito, então, o DR, fazendo uma metáfora desse já, né? Para a gente caminhar e ir em frente, a gente precisa ter um pé no chão e sorrir de um freio franciscano. O outro pé no ar, nos desequilibrar para avançar. Eu acredito que a AGEPAR, os órgãos de controle, nos ajudem a ter um pé no chão, mas em solo firme. Porque ultimamente o pé no chão do DR era um solo lamacento que fez atolar e não ter possibilidade de levantar o pé para desequilibrar e avançar. Né? Então a gente conta muito com o trabalho conjunto. Eu já abri as portas do DR para o Tribunal de Contas. Ontem mesmo estive com o Ministério Público Estadual. Eles têm vindo até o DR. Nós temos que trabalhar juntos por uma missão transcendente. Nossa missão transcendente é atender o usuário. Nós mesmos somos usuários. Nós mesmos podemos estar viajando, de repente, encontrar um buraco na pista, sofrer um acidente e perder a vida. Né? E a gente tem que pensar que todas as pessoas, todos os cidadãos, merecem essa atenção. E nossa missão transcendente é essa, levar esse serviço ao cidadão. Então, essa missão que eu abracei, eu trouxe uma equipe, o DR tem muita capacidade. Eu não trouxe engenheiros, porque o material humano do DR demora para formar, é muito bom. Eu não tenho um engenheiro, dentro do meu ambiente de trabalho anterior, o Exército, um engenheiro com essa experiência rodoviária que o próprio DR tem. Então eu trouxe pessoas para me ajudar na gestão. Dentro do órgão de infraestrutura, criar uma infraestrutura também para que ele pudesse trabalhar melhor. Então conto com a AGEPAR, da mesma forma que me abriu aos órgãos de controle, abro as portas do DR. A gente trabalha junto também com o Poder Legislativo, né? Com as demais agências e secretarias do Estado, para levar, em última instância, ao cidadão um serviço decente, aquele que ele merece, e fazer com que o nosso Estado cumpra esse grande objetivo também transcendente que o governador colocou, de ser um Estado inovador, o mais moderno do país. E ele tem noção de que isso ultrapassa o mandato dele. Então, uma visão estadista que eu acho que a gente tem que ter, tanto no Estado do Paraná como no Brasil. Né? Nós temos a capacidade de ser grandes, então vamos ser grandes. E a infraestrutura, como eu falei no meu discurso de posse, eu tenho certeza que educação, saúde, segurança pública são mais importantes. Mas a infraestrutura é o sistema circulatório. O sistema circulatório tem a obrigação de oxigenar todos os pontos do Estado. Se a gente não tiver o sistema circulatório limpo, decente, o Estado todo não vai ser atingido, vai ter muita gente que não vai ter acesso à educação, saúde e segurança pública. Então, só quero deixar essas palavras e colocar também o DR à disposição de todos. Muito obrigado. Bom dia a todos. Saudando aí o presidente Maráquio, o deputado Tião Medeiros, saudar o meu companheiro aqui do Paulo Estado, da Santar, os Edson Vasconcelos, presidente do Conselho Consultivo, os diretores da AGEPAR, servidores de outras empresas, servidores da Compagás que estão aqui comigo. Cumprimentar, presidente, pela realização desse evento. Acho que é importante sempre discutir a importância do órgão regulador nesse momento que a gente está vivendo hoje, no ambiente de economia competitiva e no momento que a gente está vivendo dentro do Estado do Paraná. Nós fazemos uma profissão de fé aí, de que acreditamos muito na importância da AGEPAR, porque a Compagás ela está num ambiente altamente competitivo. Assim, é uma empresa paranaense, mas ela assim, ela tem sócios, e sócios que não são pequenos, né? Nós temos praticamente metade do nosso capital que
pertence a outra metade para uma das maiores empresas do mundo, né, que é a Mitsui, um grupo gigantesco mesmo, negócio absurdo. Tem 109 bilhões de dólares de ativos, para vocês terem uma noção do tamanho da Mitsui. E o outro sócio é a Petrobras, através da Gaspetro, não é para amador lidar com isso. Essas outras duas empresas, só para vocês terem uma ideia, operam em outras 19 operadoras de distribuição de gás do país. Então, assim, nós estamos num ambiente muito competitivo e precisamos muito de um mercado, atuar, navegar no mercado que seja maduro e que seja revestido de seriedade. E a presença forte, consolidada, respeitada do órgão regulador é fundamental nesse cenário. Eu entendo que o Paraná está dando um exemplo. Nós, logo no início do governo, nós tivemos um evento aqui, o presidente estava lá, ocupou o seu espaço, que foi o Paraná Day. Nós tivemos aí investidores do país inteiro vindo aqui. E ali já se deu para perceber a importância que esse público investidor, aí o Cláudio falou aqui na Bolsa, Copel, apesar de não ser regulada, também é uma demonstração, porque o mercado reage de acordo com o que interpreta a seriedade e as intenções do governo do Estado, e as ações da Copel estão subindo, e as negociações e o valor dela igualmente. Eu falo com facilidade da Copel porque a Compagás é controlada pela Copel. E essa maturidade do governador se vê agora. Nós acabamos de passar por um processo de reajuste, concedido pela GEPAR. O governador, obviamente, foi comunicado desse reajuste. Não houve nenhuma intenção de interferência, por exemplo, que aconteceu nos estados, que o governador meteu o dedo lá. Isso é muito ruim para o Estado. Isso mostra o quê? A intenção do governador Ratinho Júnior de manter um processo de maturidade, um processo de criar um ambiente de conforto para a iniciativa privada investir no Estado. Nós tivemos essa semana uma apresentação do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Estado, que ficou muito claro assim, essa intenção de que há um desejo de atrair investimentos, e só se atrai investimentos com um ambiente estável do ponto de vista empresarial. E aí entra fundamentalmente o papel da AGEPAR, da Agência Reguladora. Eu vou fazer as palavras do Cláudio. Eu acho que realmente nós temos que apoiar no que nos for possível, que haja essa consolidação do quadro o quanto antes, porque para nós, aí eu volto a falar só de Compagás, é muito importante que, com um quadro estável, com a equipe equilibrada, se mergulhe muito, que são negócios muito diferentes. O negócio da Sanepar é completamente diferente da... Por exemplo, nós não vendemos... tem que ter um entendimento de cada área. Se eu perguntar aqui para cada um, tirando o nosso grupo ali, ele muito provavelmente vai falar assim: qual que é o negócio da Compagás? Vender gás. Não é. Nós não vendemos gás. Quem vende gás é a Petrobras no Brasil. Nós somos praticamente uma empresa de logística. Nós ganhamos uma margem em cima da rede que nós colocamos que a gente implanta. É isso. Então, eu só estou citando aqui. Então, esse entendimento em cima de como funciona o nosso negócio, quanto mais ocorrer, quanto mais vai facilitar, embora o processo, os últimos, já passamos por 2 processos aí, junto com a GEPAR do reajuste, que tenha sido muito tranquilo, assim, mas é importante que haja essa percepção, não só do grupo executivo, do conselho executivo, como de todas as instâncias que cercam a GEPAR.
E isso passa, com certeza, pela efetivação do quadro, pelo fortalecimento da equipe, com ou sem os comissionados. Eu acho que o comissionado realmente ele age sempre com um fator de revitalização. Eu acho importante ter esse equilíbrio, eu acho importante. Eu sempre compartilhei dessa visão, nunca tive visto ninguém defender publicamente. Eu parabenizo o Cláudio por isso. Enfim, então, assim, dentro do que for no nosso alcance, o nosso apoio está colocado, que a gente puder colaborar, porque não é porque a gente é bonzinho, porque é nosso interesse. É o interesse de ter uma empresa posicionada em um ambiente competitivo, considerando que nós estamos, o negócio do gás no país está num ambiente muito competitivo. E aí a regulação é fundamental. Obrigado, parabéns. Bom dia a todos. Sou o William Correia, diretor de transporte da Comércio. Em nome do nosso presidente, Gil Santos, cumprimento do seu Marco, e tem uma admiração muito grande e a oportunidade de eu ter trabalhado junto. A Comércio é uma autarquia, ela está inserida na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Nosso secretário Ortega é representado aqui pelo Chico Santos. E dentre as competências que ela tem, está o transporte coletivo metropolitano, né, da região metropolitana de Curitiba. Nosso presidente, inclusive, ele está hoje em Brasília buscando a viabilidade do contorno norte, por isso até ele não pode estar aqui hoje, o Gil Santos. E o transporte coletivo, ele, infelizmente, ele está passando por uma situação bastante difícil de alguns anos já. E ele não é uma característica exclusiva de Curitiba ou da região metropolitana. Nós tivemos aí em Curitiba, em 15 anos, uma queda um aumento da frota de veículos, de carros, em torno de 100%, quase 100%, chegando a 93%. E motos, 243%, isso em 15 anos. E nós tivemos, somente no transporte coletivo metropolitano, depois que a gestão voltou a Comec, nós tivemos aí uma queda do número de passageiros pagantes em mais de 23%. Dentre tantos os desafios que nós temos a vencer, a gente tem a incerteza do futuro. Nós estamos aí com novos serviços de mobilidade, que são os aplicativos, né? A tecnologia chegou e ela é algo novo, é algo que ele não sabe até onde ela vai. Por outro lado, nós temos o transporte coletivo como um serviço essencial, reconhecido em 2015 já como também um direito social pela Constituição, emenda constitucional, e ele é também utilizado como indutor de crescimento, indutor de desenvolvimento das cidades, é utilizado também como uma reorganização do trânsito, ele é utilizado como a redução de acidentes. O transporte coletivo ele tem também a característica principal hoje de atender aquelas pessoas que mais necessitam dele. Hoje a gente tem uma leitura de que as pessoas que têm condições não utilizam o transporte coletivo. E a maioria, infelizmente, essa é uma realidade, porque existem hoje outras alternativas cujo custo-benefício é mais atrativo. E diante de todos esses fatores que a gente enfrenta, mesmo Curitiba tendo um histórico de modelo para transporte coletivo, ela perdeu muito. Decorrente principalmente dessa política de incentivo ao transporte coletivo individual motorizado, no início da década de 2000 para cá, que não seria o problema se o transporte coletivo ele não tivesse a mesma atenção, o mesmo cuidado pelos nossos governantes. Hoje a gente vê um ônibus com 50 pessoas concorrendo espaço nas vias com carros de 40 carros transportando o mesmo número de pessoas do transporte coletivo. É uma concorrência desleal. A gente sabe que vai ter os aplicativos, a tendência é que aumente esse serviço que
ele depende ainda de uma regulamentação, de uma fiscalização. A gente tem hoje, vamos dizer, uma sorte de um termo municipal maior, mais grave, que venha chamar a atenção das autoridades para essa situação, esse aumento de serviço que ele já é um desconhecido, né? E por outro lado, nós temos aí no transporte coletivo, mais especificamente metropolitano, o Estatuto da Metrópole, né? Uma lei federal de 2015 que ela fala que os serviços comuns, serviço público comum, eles precisam ter, em regiões metropolitanas e conglomerados urbanos, eles precisam ter um gerenciamento único, uma gestão interfederativa. Hoje, o transporte coletivo metropolitano, para a gente ter uma ideia, nós temos, são atendidos 19 municípios, nós temos, percorremos 5.200.000 quilômetros por mês, fazemos contratos e 6.300.000 pagantes por mês, a média, para fazer um contrato com Curitiba. Curitiba tem 7.900.000 quilômetros, eles transportam, eles têm 15 milhões de passageiros pagantes. Então, nós temos 42% do número de passageiros pagantes de Curitiba e, por outro lado, 65% do número da quilometragem que é realizada. O tamanho é a distância das nossas linhas do atendimento metropolitano. E um desses desafios também é a licitação. Nós não temos a licitação no transporte coletivo. O deputado falava agora um pouco sobre isso e realmente é algo que vem se arrastando e ele precisa acontecer. Só que eu fico imaginando aqui uma questão pessoal, se tivesse feito uma licitação como houve em Curitiba em 2010, nós estaríamos com um problema tanto quanto ao que a gente tem hoje de não ter a licitação. Porque teria feito em cima de um modelo que funcionava à época que hoje não funciona mais. É o caso de Curitiba, onde os concessionários estão pedindo novas análises, equilíbrio financeiro, e isso vai para o colo do poder público. O poder público está tendo que corresponder a isso. É o caso do governo do Paraná, que precisa subsidiar o transporte coletivo metropolitano em mais de 10 milhões por mês. Tivemos o problema da queda de passageiros também em economia. A economia ela impactou, a gente sabe disso, mas não é o fator principal. Se assim fosse, o trânsito não teria tantos carros na rua. A gente sabe que ele continua, esse problema continua. Então, dentre tantas as dificuldades que tem, né, de regulamentação, o transporte coletivo ele tem uma característica diferente, vamos dizer, da água, da luz, do gás, que ele até então não tinha concorrência. Hoje o transporte coletivo está tendo uma concorrência. É bom por um lado, mas essa concorrência precisava ser bem definida, como vai ser. Então, nós temos esse desafio de fazer a gestão da licitação do transporte coletivo, com todas essas regularidades, e a participação dos municípios, né? Hoje o governo do Estado concede o subsídio para a manutenção da tarifa, mas os municípios, a gente não tem essa contrapartida. Também é algo que vai precisar ser revista, né? E esse é um dos desafios que está aí também, com a gente conta com a ajuda da GEPAR para avançar. Obrigado. Ok, eu acho que... desculpa. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu estou representando aqui o secretário de Planejamento, o Dr. Valdemar. Está ligado ao Fábio. Infelizmente ele não pôde estar aqui. Ele não pôde estar aqui porque foi no evento do governador. Eu sou coordenadora de concessões e parcerias aqui na Secretaria de Planejamento. Meu nome é Maria Alice Matsunaga. E assim, anotei tudo que vocês conversaram, assim. E o que eu achei assim, de principal que vocês colocaram é a questão desse desafio de conciliar os interesses dos usuários, né, da iniciativa privada e iniciativa pública. Isso é um papel bem complicado, né? Então, agradecer, né, o convite do Dr. Marco, do Dr. Edson Vasconcelos. Né? E assim, nós iniciamos agora os grupos setoriais aqui para discutir os projetos de concessões e parcerias. E é um modelo assim, bem
interessante que o governador quis implantar aqui no governo, de que os projetos de concessões, as propostas de concessões e parcerias, vai apontar as secretarias, não de baixo para cima. Porque ninguém mais do que aponta é que vai saber o que é melhor para o usuário e para a sociedade. Né? Então, isso a gente já iniciou, formaram 6 grupos setoriais, nós já fizemos reuniões com 5 e foram bem produtivos. E a gente viu a necessidade da sociedade e da de cada secretaria. E assim, o papel da AGEPAR vai ser muito importante no processo de trabalhar com a gente também na estruturação dos projetos, nos contratos também, né? Para a gente poder regular melhor cada contrato de parceria de concessão. Também gostei da ideia que o senhor deu de colocar 30%, né, do que é arrecadado no fundo, né, do Fundo de Programas e Parcerias do Paraná, que vai ser formado, que é o FUNPAR, porque como o doutor Edson colocou também, o problema assim, dos projetos que a gente vê, na maior parte, é na estruturação dos projetos. São projetos mal estruturados. Mas por que eles são mal estruturados? Porque não tem recursos, porque a gente não tem capacidade técnica, às vezes, né, para estruturar esses projetos. Então, assim, é muito importante a participação e o fortalecimento da AGEPAR para trabalhar com a gente nesses projetos. Obrigada. Bom, eu acho que cumprimos essa etapa. Isso não é um evento isolado, nós pretendemos que isso seja um processo. É claro que nós temos pautas específicas em cada uma das N áreas que nós teríamos que atuar. Apenas dando uma notícia, Cláudio, colocamos ontem, já está entrando hoje no ar, eu acredito, o Regulamento Geral do Saneamento está em consulta pública no site da AGEPAR, estará em consulta pública durante 30 dias, período no qual estaremos recolhendo sugestões de todas as áreas, inclusive da cidadania, e para realizarmos aí, provavelmente no mês de maio, as audiências públicas deverão ser de 5, provavelmente 5, em 5 regiões do Paraná, para discutir. Essa é uma nova questão. Nós acreditamos que todas as decisões da agência que impactem em mudanças de regra terão que ser discutidas com a sociedade. Não adianta a AGEPAR tomar suas decisões em colegiado, se ela é um colegiado restrito a uma agência, que é de Estado, mesmo sendo um elemento de equilíbrio entre as concessionárias, o poder concedente e o usuário. Ela é um órgão de Estado, então não basta ela ter uma decisão coletiva se não ouvir a sociedade. Então, todas as resoluções da AGEPAR que interfiram em mudanças de regra passarão por esse processo de transparência e de debate com a sociedade. Então, ao mesmo tempo que a gente está colocando, estamos encaminhando procedimento junto à Casa Civil, junto ao governo do Estado, no sentido de reeditarmos uma lei, ou estamos montando um projeto de lei que recicla e reajusta a AGEPAR para essa nova fase. Devemos debatê-lo, esse projeto, com o Conselho Consultivo, antes de mais nada, para depois encaminharmos para o governo do Estado, para a Assembleia, para o governo encaminhar para a Assembleia Legislativa, para a gente poder ter aí a eliminação de alguns pontos que são limitadores e a limpeza, por exemplo, da questão da limpeza pública, da drenagem, algumas funções que foram sendo colocadas. Nós defendemos a tese de que a agência deve ser apenas reguladora, nunca executora, embora no país existam algumas também que misturam as duas funções, e nós acreditamos que é possível uma agência multifuncional na área específica de infraestrutura, desde que seja muito claramente definida essas áreas, e a sua estrutura seja compatível. Eu fiquei invejando aqui o Cláudio quando ele disse que tem 8.000 funcionários.
7.208 cargos em comissão. Eu acho que o cargo de comissão é fundamental. Eu acho que nós não teríamos dado nenhum passo na linha de regulação sem os cargos em comissão. E são cargos em comissão que acabam irrigando e oxigenando o processo. Mas a proporção não pode ser de 100%. Então, isso também é uma das características que nós estamos procurando colocar. Talvez até que os cargos em comissão sejam nomeados pelo governador, porque são cargos em comissão, mas os cargos em comissão da estrutura da agência, que são dentro da sua linha de independência, sejam indicados pela agência, para que não haja risco. Claro, como diz o Edson, nós não estamos falando de pessoas, nós estamos falando de sistemas, de processos. As pessoas que nós temos trabalhando na GEPAR são da melhor qualidade, os mais antigos e os mais novos, chegaram agora, inclusive nessa última mudança de governo, e que nós temos certeza que vão produzir e vão ajudar muito essa transformação da agência. Então, mais uma vez, queria agradecer a presença de todos. Desculpe se nos estendemos 20 minutos a mais, e até a próxima oportunidade. Muito obrigado.